Leniza, tudo bem? Boa tarde. Em São Paulo, uma audiência da Justiça do Trabalho está acontecendo nesse momento para decidir pelo fim da greve dos funcionários do metrô e o povo sofrendo como sempre. Leniza, você que está na frente do Tribunal Regional do Trabalho, tem informação. A greve foi considerada abusiva ou não? As últimas informações. Geraldo, exatamente. Nós estamos aqui no Tribunal Regional do Trabalho. Essa audiência acontece no 20º andar deste prédio. E sim, o desembargador Rafael Pugliese decidiu agora há pouco que a greve é abusiva. Essa decisão foi, inclusive, por 8 votos a 0, por unanimidade, já que 5 desembargadores e 3 juízes votaram a favor. Então, por essa decisão, a greve foi considerada abusiva agora há pouco. E o desembargador disse mais, Geraldo. R$100 mil de multa por dia para o sindicato e esse valor vai ser revertido para o Hospital do Câncer. A audiência continua, tem ainda outros quesitos que estão sendo votados neste exato momento, mas já foi considerada abusiva a greve do metrô de São Paulo, que tem hoje o 4º dia, Geraldo, e tem uma assembleia marcada para daqui a pouco, às 14h, no Sindicato dos Metroviários. Geraldo. Leniza, obrigado. Vamos agora para Goiânia. A notícia triste ontem, né, gente? Está sendo velado o corpo do ex-jogador, do Fernandão, ídolo do Internacional de Porto Alegre. Ele que vocês sabem que morreu vítima de um acidente aéreo. Quem está comigo é o Henrique Santos, com as informações da minha querida Goiânia. Oi, Henrique, boa tarde, querido. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos. Olha, acontece neste momento, aqui no ginásio, que fica na sede do Goiás Esporte Clube, aqui em Goiânia, o velório do Fernando Lúcio da Costa. Ele que é mais conhecido em todo o Brasil, o Fernandão. Ele morreu no último sábado, vítima aí de uma tragédia. Outras 4 pessoas também morreram nessa tragédia, na cidade de Aruanã, que fica a 315 quilômetros da capital. A gente percebe neste momento muitas pessoas, amigos, parentes, até por volta de 10 horas da noite, o velório foi fechado para parentes e também amigos mais próximos. E depois disso, aberto. Muito bem, nós estamos com um problema técnico em Goiânia. Muito obrigado ao nosso repórter. Isso é a coisa mais comum que existe em um programa ao vivo com o link. Por falar nesse rapaz, nesse jogador, no estádio Beira-Rio, aí em Porto Alegre, um abraço a vocês da Porto Alegre que acompanham o Geraldo, torcedores do Inter prestaram uma linda homenagem ao ex-jogador Fernandão. Vamos até lá, onde está aí o repórter Luiz Barbará. Que homenagem é essa, Luiz? Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde para todos que nos assistem no Domingo Show. O clima ainda é de muita tristeza aqui em Porto Alegre, com a morte do Fernandão, um dos maiores ídolos da torcida colorada. Desde ontem, quando foi confirmada a morte do ex-atacante, milhares de torcedores passam aqui pelo estádio Beira-Rio. Agora eu vou me aproximando desta parede que se transformou em um memorial para o Fernandão. Os torcedores trazem flores, cartazes, bandeiras, alguns escrevem para deixar a última homenagem ao grande ídolo colorado. Aqui um torcedor que está desde cedo aqui, bastante emocionado. Olha aqui, ele chorou hoje durante toda a manhã. É muita emoção. É algo que transcende é um pai perdendo um filho, é um filho perdendo um pai e uma mãe. É um ente da família que se foi. Este é o sentimento aqui em Porto Alegre com a perda do Fernandão. É contigo, Geraldo. Um abraço, Barbará. É o que eu falo, a vida é hoje. Viva hoje, porque amanhã é tarde. 12h39. Mudando agora de assunto, vamos agora até Teresópolis, da Granja Comari, com o grande Roberto Tomé. Esse também tem história na televisão brasileira. Tomé, tudo em vista, escreveu um livro contando a história do futebol brasileiro. Os jogadores aí curtindo aí um dia de folga, mas já se apresentaram. Fala, Tomé, a história da TV. Muito bem, Geraldo, um pouco menos, né? A gente está aguardando aqui a chegada do ônibus da seleção brasileira, depois do jogo de sexta-feira contra a Sérvia, vitória muito difícil por 1-0 no Morumbi. Os jogadores tiveram folga durante todo o sábado, estão se reapresentando. Neste momento, o coordenador técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, já está aqui, à espera dos jogadores. Hoje à tarde, às 13h30, haverá um treinamento. O técnico Filipão começa a encaminhar o time para o jogo da estreia no dia 12 contra a Croácia. Ele terá muito trabalho pela frente, porque a seleção encontrou muitas dificuldades no jogo contra a Croácia, erros de posicionamento, marcação não funcionou como ele pretendia, aquela marcação
na saída de bola do adversário, que foi uma característica da seleção na Copa das Confederações e que deu muito certo. Tudo isso será treinado. O Oscar precisa melhorar o seu futebol. O William é uma sombra aí que atemoriza um pouco o jogador de meio de campo, pode perder a posição. Não acredito que na estreia. O Oscar deve ser mantido. O time para a estreia contra a Croácia deve ser aquele que venceu a Copa das Confederações. E dependendo, eventualmente, de algumas más atuações, Filipão, então, poderá mudar. Mas, enfim, hoje à tarde recomeçam os trabalhos aqui na Granja Comari. Tá certo, meu caro Geraldo? Ok, Roberto Tomé. Inclusive, aqui no nosso auditório, Tomé, nós temos a vovó da Copa. Pega ela lá. A vovó da Copa lá. Fala, vovó! Ô tia, não vou chamar de vovó, não. É tia da Copa. Vovó. Que vovó? É tia. Ela vai ficar brava.